Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana aqui no livro de João, capítulos de 1 a 3, e no livro de Judas. E o tema é Deus é amor. Estudaremos os seguintes tópicos. O Pai Celestial e Jesus Cristo são exemplos perfeitos de luz e amor. Devemos perseverar na doutrina de Cristo. Sentimos alegria quando ajudamos os outros a andar na verdade. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal se você gostar desse conteúdo. Deixe o seu like, ative o sininho aí para receber as notificações e o seu comentário é muito importante no final para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Bom, primeiro tópico, o Pai Celestial e Jesus Cristo são exemplos perfeitos de luz e amor. 1 João 1, de 5 a 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1, de 9 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o grande segredo aí para andarmos na luz é amar ao próximo. Essa é a escritura talvez mais conhecida de João, 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui a palavra-chave dos ensinamentos desses primeiros versículos do livro de João é que nós devemos aprender a colocar em prática o amor na nossa vida. Então, se nós quisermos amar a Deus, nós devemos amar o próximo. Se quisermos andar na luz, andar nos caminhos de Deus, andarmos próximo a Ele, nós devemos amar o próximo. Então, esses são os ensinamentos de João. E ele continua: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Então, o próprio Deus foi exemplo de amor, quando ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui para a terra, para poder ser exemplo, para poder pagar pelos nossos pecados e nos salvar. Então, o maior exemplo de amor, né, que nós temos a ser seguido é o próprio amor de Deus, conforme diz essa escritura, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Versículo 20 a 21 do capítulo 4. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mais uma vez, reforçando as escrituras anteriores, né? Falando sobre a importância de amar a Deus e amar o próximo. E quando nós fazemos isso, nós temos a oportunidade de mostrar que amamos a Deus quando nós amamos o próximo. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, além de amar o próximo,
e seguir o exemplo do amor de Deus, uma maneira que nós temos de provar que amamos a Deus é quando nós guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha só, como essa escritura é sábia, né? E os mandamentos de Deus não são pesados, ou seja, não é difícil guardar os mandamentos de Deus. É muito fácil, é leve você seguir o caminho de Deus e decidir guardar os seus mandamentos. É muito mais fácil você seguir nesse caminho do que não guardar os mandamentos e querer resolver todas as coisas por conta própria, achar que sozinho você vai vencer, achar que sozinho você consegue resolver todos os problemas. É mais fácil guardar os mandamentos de Deus e ter conosco Deus para poder assim nos abençoar e nos ajudar a resolver os problemas. Terceiro Nef 11:11, uma escritura que está relacionada ao que nós estudamos. Diz: Eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Então, o próprio Jesus Cristo falando que ele é a luz e a vida do mundo, né? Que ele bebeu dessa taça amarga e fez a vontade do Pai, que enviou ele para poder pagar assim os pecados de cada um de nós. Ele se submeteu à vontade do Pai. Então, Jesus Cristo ele foi exemplo de obediência, exemplo de seguir os mandamentos de Deus, né? Deus ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para provar o seu amor por cada um de nós, como diz a Escritura em João, que Deus é amor, e Jesus Cristo também ele nos ensinou, né, a obediência de seguir os mandamentos de Deus, porque ele fez toda a vontade de Deus. E é assim que nós devemos fazer, seguir o exemplo de Jesus Cristo, cumprindo assim todos os mandamentos e a vontade de Deus. Próximo tópico, devemos perseverar na doutrina de Cristo. 1 João 2, 18 e 22 diz: Filhinhos, já é a última hora. E como já ouvistes que vem o anticristo, também já agora muitos se têm feito anticristos, pelo que sabemos que já é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, nesses capítulos de João, nós aprendemos que existe um anticristo, né? Não somente um, mas são todos aqueles que negam o Pai e o Filho. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Então, nós sabemos do plano de salvação que Deus criou, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para poder cumprir o plano de salvação. Ele veio aqui até essa terra, guardou os mandamentos, fez a vontade do Pai. Então, nós sabemos o caminho que nós devemos seguir. Mas nestas escrituras de João, nós aprendemos que existe a oposição, né? Aqueles que seguem o inimigo, aqueles que são considerados o anticristo, aqueles que não querem que nós sigamos os mandamentos, façamos a vontade do Pai, aqueles que negam a existência de Deus, que negam a existência de Jesus Cristo, que são considerados os anticristos. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, aqui, todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo não existiu, esse é o enganador e o anticristo. João 1, de 9, segundo João, capítulo 1, de 9 a 11, diz: Todo aquele que transgride e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Então, ou seja, se você cometeu algum pecado, né, se você transgride uma lei, é um pecador. Se você não persevera na doutrina de Cristo, você não tem Deus com você. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, se você se aproxima de alguém que não tem essa doutrina, não conhece essa doutrina,
Olha o que acontece. Não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda participa nas suas más obras. Então, traduzindo aqui tome cuidado com as pessoas com que você anda. Procure andar com pessoas que têm os mesmos princípios e valores e fé que você tem, né? Procure andar com pessoas que perseveram na doutrina de Cristo. Se você começa a andar com pessoas que não perseveram na doutrina de Cristo, não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, né? Não guarda os seus mandamentos, não é dessa maneira que nós devemos andar, né, com esse tipo de pessoas. Ele fala, não o recebais em casa. Então, a Escritura, ela é sábia porque ela ensina que nós devemos andar com pessoas que têm a mesma fé e os mesmos valores, assim como nós, né? Lógico que nós conhecemos muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, muitas pessoas que necessitam, e para isso que nós precisamos, e por isso que nós precisamos compartilhar o Evangelho com pessoas. Mas devemos tomar cuidado se aquele tipo de pessoa que nós estamos andando, ele está nos aproximando e fazendo nos perseverar na doutrina de Cristo, ou aquele tipo de pessoa está fazendo com que eu me afaste ou que minha fé seja diminuída em relação aos ensinamentos de Deus e sua doutrina. Então, vamos tomar cuidado com isso. Esse é o sentimento que eu tenho ao ler essa escritura, né? Tomar cuidado com pessoas que não praticam da mesma fé e duvidam e colocam nossa fé em dúvida. Judas, capítulo 1, 12 a 13 diz: Estes são manchas em vossas festas de caridade. Então, ele está falando aqui sobre os anticristos, né? Quem são essas pessoas? Ele fala, são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-vos, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas dos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. Então, aqui, esse capítulo de João e esses versículos aqui, capítulo de Judas, fala sobre esse anticristo, né? Esse tipo de pessoa que não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, que são nuvens sem água, né? Ele compara aí aquelas pessoas que são levadas ao vento, de uma parte para outra. Agora, a definição do anticristo, né? O que é realmente o anticristo e como ele é definido aqui, segundo as Escrituras, o estudo das Escrituras. Diz o seguinte: toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que, aberta ou secretamente, se opõe a Cristo. Então, toda pessoa que se opõe a Cristo, ele é considerado um anticristo. João, o revelador, descreveu o anticristo como um enganador, conforme nós lemos nas Escrituras aqui em 1 João. E ele fala que Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes, tanto entre os seres espirituais como entre os mortais. Olha só, sabemos que houve uma batalha nos céus, né? Que Jesus Cristo foi o Filho escolhido e enviado para ser o Salvador aqui nessa terra. Sabemos que Lúcifer, Satanás, que foi aquele filho de Deus também, ele se revoltou contra essa decisão de Deus e um terço das pessoas, dos espíritos, se revoltaram junto com Lúcifer e seguiram Lúcifer lá no mundo espiritual, quando houve essa batalha. Então, esse um terço que seguiu Lúcifer são os anticristos, mas nós aprendemos que não somente os espíritos que seguiram a Lúcifer no mundo espiritual, que são esses espíritos que ficam perambulando pela terra, procurando um corpo emprestado para poder ter aqui uma experiência terrena, esses são os espíritos que seguiram Lúcifer, esse um terço. Mas não somente esses espíritos, mas todas as pessoas que aqui vivem e que são
contra o Evangelho, são contra os ensinamentos de Deus, mandamentos de Deus, que não acreditam em Cristo, né? Aqueles que são os enganadores, todos esses são assistentes de Lúcifer, né? Essas pessoas que vivem na Terra como assistentes de Lúcifer, praticando o mal, praticando a iniquidade, promovendo, a gente vê muito isso, essa promoção entre artistas, né? Próprio cinema, né? Com muitas mensagens deturpadoras em relação aos ensinamentos de Cristo, muitos até mesmo em teatros ou filmes ou mensagens de iniquidade que nós vemos nos dias atuais, né? Pessoas que não têm fé em Deus, não têm fé em Jesus Cristo, não têm respeito pela religião, né? Então nós vemos isso muito nos dias atuais, na mídia, na internet. Então, infelizmente, nós temos muitos, nós vemos, inclusive na política também, né, com criação de leis, né, muitos assistentes de Lúcifer aqui nessa terra, conforme diz essa escritura. Ele finaliza: o filho de perdição opõe-se e levanta-se contra tudo que se chama Deus. Então, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus são aqueles filhos da perdição, são os assistentes de Lúcifer. Então, essa é a definição do que é anticristo. Último tópico, eu convido você a ficar aqui comigo até o final, já estou terminando. Sentimos alegria quando ajudamos os outros a andar na verdade. Então, muitas pessoas não conhecem, né, esses ensinamentos, não conhecem essas escrituras que nós estamos estudando aqui ao longo de todo esse ano. Muitas pessoas ficam aí levadas ao vento, né? Então, esse tópico fala que nós sentimos alegria quando ajudamos outras pessoas a conhecer e andar na verdade. Então, é um prazer para cada um de nós poder compartilhar o evangelho e ajudar as pessoas a andar nesse caminho da verdade, que é o evangelho de Jesus Cristo. 3 João 1, de 2 a 4, diz: Amado, em tudo desejo que prosperes e que tenhas saúde, assim como prospera a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti e de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, todo pai vai ter uma alegria imensa, infinita, saber que o seu filho anda na verdade. Então, o próprio Deus deu o exemplo, né, enviando o seu filho Jesus Cristo para fazer a sua vontade e guardar os mandamentos e ser exemplo para cada um de nós. E assim como Deus, como diz essa escritura, cada um de nós possui uma grande alegria de ouvir que o seu filho anda na verdade. Então, nós somos pais, nós somos filhos, né? Eu alegro os meus pais quando eu ando na verdade, quando eu sigo o caminho, os ensinamentos de Jesus Cristo. E os meus filhos, né, me alegram quando fazem o mesmo, quando guardam os mandamentos, andam nos caminhos da verdade e seguem o exemplo de Jesus Cristo. Bom, próxima aula, Apocalipse de 1 a 5, ao Cordeiro sejam dadas glória e poder para todos sempre. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, convido você a estar aqui comigo na próxima aula para estudar esses 4 tópicos, convido você a deixar aqui o seu comentário, qual foi a escritura preferida, o que você mais gostou, compartilhe essa mensagem. Muito obrigado pela participação. E eu fico por aqui e até a próxima aula. Forte abraço a todos.